Preciso transformar o que eu tenho, aquela minha realidade, em algo melhor. Essa mulher que utilizou as estratégias da sua profissão para se conectar com os filhos, com o marido, com a vida, com a própria vida. Eu sou filha do Chico Melo, Margarida Bandeira, e eu sou filha única. E eu tive uma infância muito feliz, muito querida, não só pelos meus pais, mas pelos meus tios. Eu vivia ao redor de muitos primos e aí eu adquiri muitas experiências, porque foi através desses conflitos, dessa convivência com os meus primos, da briga entre irmãos com os meus primos, que eu me tornei uma observadora disso tudo. Na adolescência eu vivia, dentro da minha percepção, eu já vivia um conflito com os meus pais. Assim, eu com base no meu pensamento crítico, eu já questionava muito a educação, a autoridade, né? Questionava aqueles mandados, aqueles comandos que os nossos pais nos davam naquela época, que não podia ser questionados, mas eu já questionava, e muitos deles eu questionava sozinha, só para mim, e ficava ali pensando, fazendo todas essas reflexões. Ao mesmo tempo eu era uma garota que gostava muito de ler, vamos dizer assim, que esses conflitos, né, nessa introspecção, eu chorava, eu vivia sozinha, convivia comigo mesmo, vivendo como filha única e vivia com os meus livros. Então, nas leituras desses livros, nas descobertas desses livros, nos diálogos, nas reflexões, que eu fui me reinventando e ressignificando muitos desses conflitos. E esses livros, eles foram, claro, essa leitura, esse gosto pela leitura foi ensinado pelos meus pais. Na época do vestibular, eu tinha uma dúvida. Eu gostava muito de direito, mas já era apaixonada pela psicologia. A psicologia ela me chamava a atenção porque eu fazia as leituras dos livros já nesse sentido. Mas na dúvida eu terminei escolhendo o direito. E eu era muito apaixonada. Aliás, eu sou apaixonada pelo direito. Mas eu logo vi que eu não tinha talento para advocacia. E dentro do próprio direito, eu comecei a investigar e descobri que a mediação de conflitos dentro do direito, do jurídico, tinha a ver mais comigo. Então eu fiz uma transição, vamos dizer, de carreira, de profissão, de advogada para mediadora. Mas já desde aquele primeiro momento eu era apaixonada pela psicologia, qual eu vim realizar esse sonho há poucos anos atrás que eu comecei a estudar psicologia, nunca tarde. O empreendedorismo sempre esteve junto comigo até antes desse momento de adulto, não é? Então, quando eu era adolescente, eu já era empreendedora, então eu fazia colares para vender para as minhas amigas, não é? Eu era muito criativa, então eu criava produtos, artesanais e vendia na escola. Então, eu tinha muita vontade, sempre tive muita vontade de empreender, né? Então eu fui, dentro da advocacia, começar a colocar em prática o empreendedorismo. Então eu criei a primeira Câmara de Mediação e Arbitragem do Piauí. Quando eu comecei a me interessar pela mediação, fui buscar os cursos, os treinamentos, as capacitações, e eu me tornei a primeira mediadora do estado do Piauí, e eu implantei duas coisas pioneiras aqui no estado, que foi a primeira Câmara de Mediação e Arbitragem do Piauí, e também eu implantei pela primeira vez no Piauí a disciplina de mediação e arbitragem na universidade, no meio acadêmico. Então, pela primeira vez começou a se discutir, a ser levado para dentro do curso do direito o conteúdo e as práticas de mediação de conflitos. Então, a partir daí começa esse caminho do empreendedorismo. Lá por volta mais ou menos dos 17, 18 anos, quando começou aquele movimento aqui na cidade, da chegada dos shoppings,
Então eu tive uma visão, vamos dizer assim, empreendedora que não foi levada, vamos dizer, para frente pelos meus pais, claro, porque naquele momento eu dependia deles. Então eu queria ter uma loja de criança, voltada para a criança. Naquela época não deu certo. E aí depois, né, eu vim colocar isso em prática. A Dandan, ela aliou lá naquele espaço, naquele lugar, não só a minha vontade de ter uma loja de roupas para crianças, mas também de atividades artísticas, não é? de desenvolvimento do artesanato, de habilidades e da criatividade das crianças. Então tinha também, além da loja, tinha também um espaço em que a gente recebia as crianças para, junto com essas crianças, junto com elas, a gente desenvolver atividades, como por exemplo cozinhar, como por exemplo fazer artesanato, como por exemplo fazer bolos, pizza, e aí a gente colocava a mão na massa. Eu fui mãe aos 25 anos. A maternidade foi uma experiência incrível e foi a partir exatamente da maternidade, né, que surgiu, vamos dizer assim, essa minha necessidade de trazer as técnicas de mediação para dentro da minha casa, para o meu cotidiano e criar estratégias e habilidades para me comunicar com eles, com conexão, com mais compreensão, né? Para que a gente construísse de fato um lar de paz, com harmonia, que a gente, apesar dos conflitos, né, apesar das divergências, que a gente mantivesse um respeito. A mediação pais e filhos, que é a minha metodologia, ela foi criada aqui dentro dessa casa e juntamente com a experiência e o crescimento dos meus filhos, e eu fui colocando em cada situação, em cada dilema, em cada divergência, em cada problema, colocando as técnicas, pensando qual seria a técnica, como seria desenvolver essa técnica, porque é um pouquinho diferente. Eu trago as técnicas do processo de mediação, mas elas, obviamente, elas precisaram ser adaptadas ao cotidiano, à relação familiar. Então, por exemplo, eu fui pensar como é escutar ativamente o meu filho. Então, eu cheguei à conclusão, observando e praticando, que era deixar ele falar até o final, escutar ele até o final, sem interromper, sem julgar, sem perguntar, deixando ele colocar toda a sua história, toda a sua argumentação, sem interrupção, como eu fazia lá, ou como eu faço no processo de mediação, atendendo aquelas pessoas que eu não conheço, que eu vou acolher ela no momento que elas chegam no processo, né? E aí, observando que eu não estava praticando isso no meu cotidiano, eu pensei que seria então uma grande oportunidade para gerar, de fato, uma conexão verdadeira, autêntica e acolhedora, praticando, de fato, isso com eles. Aconteceu um episódio aqui em casa, e foi exatamente nessa sala aqui que nós estamos, né? Eu tive um surto. Imagina, aquela situação bem histérica mesmo, comecei a gritar, irritadíssima, comecei a gritar com os meus filhos. E ali, esse grito, acho que tocou tão forte, tão alto no meu coração, que ali, naquele momento, eles eram muito pequenos, eles tinham 2 anos e meio e 1 aninho, né? O mais novo tinha 1 aninho, e eu estava, obviamente, muito cansada, trabalhando muito, uma gravidez atrás da outra, passando sono e muitas demandas de mãe e de profissional. É claro que, como humana, a gente vai sentir todas essas coisas, toda essa carga, essa sobrecarga em cima da gente. Mas aí foi esse surto me alertou de que eu não estava
sendo paciente, de que eu não estava escutando, de que eu não estava dando oportunidade para eles falarem, de que eu estava excluindo eles, em vez de estar acolhendo, em vez de estar escutando, em vez de trazer eles para o meu lado, né? Para perto de mim e me ajudar, inclusive, né? Me abraçar, me acolher, me perdoar. Então, esse momento, ele foi extremamente importante e crucial para que eu decidisse ser uma verdadeira mediadora da vida, da minha vida, ou seja, aplicando essas estratégias, essas habilidades da profissão no meu cotidiano familiar. Esse processo foi muito longo, teve avanços e retrocessos, erros e acertos. Aliás, teve muitos erros para que os acertos fossem construídos, para que essas técnicas de mediação pais e filhos fossem construídas, né? E se passaram, na verdade, 16 anos. Foram 16 anos de estudo, de prática e de treino. E aí eu vou trazendo para esse cotidiano, para essa experiência, né, conhecimentos do direito, conhecimentos de inteligência emocional, vários conhecimentos que eu já tenho, né, pelas leituras dos livros de psicologia, e os conhecimentos, trago a teoria e a prática das técnicas de mediação. Durante esses 16 anos, né, eu fui praticando, errando, acertando e escrevendo essas práticas, escrevendo a teoria. Então, eu tenho alguns livros de direito e esse livro de mediação, primeiro livro de mediação pais e filhos, ele demorou então esses 16 anos. Depois de 17 anos é que veio ao público, vamos dizer assim, eu trazendo esse meu trabalho, esse meu serviço de ajudar as mães a aprender as técnicas de mediação e levar para o seu cotidiano familiar. Na área do direito, eu tenho 3 livros: Noções Básicas de Direitos Humanos e o Direito Internacional para Universitários. Na área de comunicação ou de estratégias, né, de mediação de conflitos, eu tenho 3 livros: Comunicação Positiva para Professores e 2 livros de mediação pais e filhos. Mediação Pais e Filhos, Prevenindo e Resolvendo Conflitos Familiares, que foi publicado em 2018. E no ano passado, em 2020, chega Mediação Pais e Filhos, Como Evitar Conflitos e Construir a Paz Familiar. Para a gente mediar conflitos, a gente precisa ser muito resiliente. Ou seja, eu preciso transformar, né? Eu preciso transformar o que eu tenho, aquela minha realidade, em algo melhor, na melhor alternativa. Então, eu preciso de resiliência. Então, eu preciso observar o meu próprio caos, me observar o que está de errado, o que eu não estou, o que eu devo fazer de melhor. E por isso resiliência, porque é preciso ter muita coragem para essa mudança. É preciso ter muita coragem para fazer o novo, o diferente. Porque é mais fácil a gente fazer o que a gente já sabe, aquele hábito, aquilo que a gente já está constantemente no nosso cotidiano realizando. Então, resiliência. O meu sonho hoje é entrar em mais lares, que mais famílias tenham acesso e conhecimento à minha metodologia, a Mediação Pais e Filhos, para que esses pais, aprendendo as técnicas de mediação, eles se aproximem mais dos seus filhos, acolham, escutem e que ambos se sintam mais compreendidos uns pelos outros. Uma mulher incrível é aquela realizadora, uma mulher incrível é aquela que atravessa, né, os seus conflitos, atravessa os seus problemas, né, abraçando esses problemas, acolhendo esses conflitos para que eles possam ser transformados. Incrível é quando eu consigo
aprender as técnicas de mediação e influenciar outra pessoa de modo positivo, mudar a ideia daquela pessoa a meu favor para construirmos juntos algo que é bom, é positivo para nós dois. Isso é incrível. E buscar equilíbrio não é estar o tempo todo bem, não é não ter raiva, é exatamente o contrário. Buscar o equilíbrio é ter raiva e olhar para essa raiva, acolher essa raiva, permitir-se, né, e entender que essa raiva é legítima, por exemplo. É ter tristeza, chorar de verdade, sentir isso, se acolher, se abraçar. Buscar o equilíbrio é viver isso tudo de forma autêntica. E a mediação ajuda a gente a alcançar isso. Porque com as técnicas de mediação, a gente aprende a validar os sentimentos, por exemplo. Então, em vez de nos criticar, a gente vai fazer perguntas sem julgamento para nós mesmos. Então, o primeiro passo, um dos caminhos para mediar com os filhos, que você aprende no treinamento Mediação Pais e Filhos, é acolher-se, mediar-se, né? Mediar consigo mesmo. É praticar todas essas técnicas consigo mesmo. Então, buscar o equilíbrio consigo para conseguir esse equilíbrio com o outro.